Orixá de Relambuê, Orixá de Relambuá, Orixá de Relambuê, Orixá de Relambuá. Passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Enfrentar enfrentar. Passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Mordida, a pele fica ferida. Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida. Vamos iniciando, meninas. Vamos? Então, a gente deu só um tempinho para estar iniciando. Bem-vindas, bem-vindos. Então, vamos iniciar com muita alegria esse evento. Com alegria, então, que a gente abre o segundo evento do projeto de ensino Estudantes em Movimento, Corpo, Educação Física e Cultura. Agradecemos, então, a presença de todas e de todos que aqui estão para estar compartilhando, para estar nos auxiliando nesse debate de um tema que para a gente é bastante relevante estarmos refletindo. Eu sou Daniela, sou a professora aqui do grupo, então sou professora do curso de Educação Física, do curso de Bacharelado em Educação Física da UTF-PR, e diante da pandemia e da necessidade de isolamento social, a nossa universidade, ela cancelou as aulas presenciais e nós, professoras, professores, tivemos que reinventar a maneira de desenvolver o processo de ensino e aprendizagem com as nossas estudantes, os nossos estudantes. Uma das maneiras que a nossa universidade proporcionou para nós, professoras, professores, estarmos atuando é através de projetos de ensino. Então, eu formulei esse projeto bastante preocupada com uma percepção que eu tive que muitas das nossas e dos nossos estudantes estavam se sentindo bastante desamparados, perdidos, com seus planos de estudo, de repente, tendo que ser interrompidos, né? E eu fiquei refletindo em como fazer um processo que condizesse, que tivesse cabimento nesse momento, né? Com nós estando em casa, as pessoas com suas questões, né? Com pessoas adoecendo ou tendo que dar conta de várias questões em casa. Então, eu decidi fazer esse projeto, convidando um grupo de amigas e estudantes e outras que foram se interessando, né? Atualmente, sou eu e mais 7 estudantes no projeto. E esse projeto tem
um dos objetivos principais é estimular a autonomia dessas estudantes que aqui estão. Então, é um projeto que a gente procura construir as pautas e a maneira de atuar de maneira coletiva, discutindo cada ponto. Então, a gente tem aprendido como é que é fazer isso de maneira remota, online. Hoje a gente vai ter a apresentação do trabalho da Mariana, que foi minha orientanda de TCC, num trabalho muito bonito que nós fizemos juntas, com um tema que vai discutir o ideal de corpo das mulheres, uma perspectiva principalmente das teorias de Michel Foucault e de Naomi Wolf. Michel Foucault tem muitos estudos, então particularmente com os estudos dele sobre corpos dóceis, e de Naomi Wolf sobre o mito da beleza. Gostaria de contar, assim, que eu e o grupo de estudantes, as meninas ficamos ainda mais instigadas em estar trazendo essa temática, devido a toda a polêmica que aconteceu atualmente no nosso país, com um caso que foi amplamente veiculado de violência numa menina de 10 anos de idade. Acredito que todos que estão aqui, todas estão cientes. Então, nos sentimos também estimuladas a estar trazendo esse debate ainda mais, entendendo a urgência que se pense qual é a visão que nós temos como sociedade do corpo da mulher, né? Quais são os pilares que constroem uma permissibilidade para que o corpo da mulher seja violado, violentado em diversas perspectivas. Embora o trabalho da Mariana não tenha relação direta com esse tema de abuso, ele tem muitas relações indiretas, porque ele está falando de um corpo que acaba sendo passível de violências, né? Então, um corpo que precisa ser revisto na nossa sociedade, que precisa ganhar bastante espaço para discussões e para problematizações para além do senso comum. Então, com muita alegria, recebo todas e todos vocês. A gente vai explicar já já como que vai ser a dinâmica do evento. Esse tem sido um trabalho muito gostoso mesmo de fazer com as minhas alunas, na qual eu sinto muito próxima a elas e sinto que aos pouquinhos a gente vai construindo outras maneiras de construir, de desenvolver educação no nosso país, ainda que seja por meio de telas. Então, bem-vindos, bem-vindas a todas nós, a todos nós, que o evento seja ótimo. Muito obrigada pela escuta, até daqui a pouco. Olá, eu me chamo Clara, sou estudante também do curso de Bacharelado de Educação Física da UTF-PR e já estou terminando ele e também faço parte do projeto de ensino. Olá, boa tarde, eu sou Cristiana, eu também sou graduanda do curso de Educação Física da UTF-PR. Olá, pessoal, meu nome é Débora e eu também sou estudante do curso de Educação Física da UTF-PR e vou estar conduzindo hoje, juntamente com a Isa, a entrevista da professora Mariana. Olá, pessoal, o meu nome é Kelly e eu também sou estudante da UTF-PR de Educação Física. Oi, gente, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Mariana, hoje eu sou convidada aqui pelo grupo para estar falando um pouquinho da minha pesquisa, como a professora Dani já introduziu. Oi, pessoal, eu me chamo Monique, também sou estudante do curso de Educação Física da UTF-PR, prestes a me formar, e integrante do grupo de ensino, do projeto de ensino Estudantes em Movimento. Tenham um ótimo evento. Então, essas meninas que se apresentaram, né, são as meninas que estão com a gente, né? Estamos juntas no projeto, nos reunimos, fazemos várias reuniões para estar trabalhando, e além dessas 6 integrantes, a gente tem também a Isadora, que é do curso também, que hoje não pôde estar aqui presente, mas que participou e participa intensamente de todo o trabalho, né, que a gente faz.
Bom, pessoal, espero que todos estejam me escutando certinho. Vou começar com alguns avisos e falas iniciais. Então, falando um pouco sobre o objetivo do projeto. Então, esse projeto busca estimular o protagonismo e autonomia dos discentes do curso de bacharelado de Educação Física em seu processo de aprendizagem, enfocando a temática de Educação Física, Corpo e Cultura. As ações se darão através da organização e promoção de debates, palestras e trocas de experiências em modo não presencial, considerando o contexto atual da pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento social. Nós já realizamos o primeiro evento do projeto no dia 16 de julho, com o professor Davi Saboia, onde nós discutimos sobre dança de salão e estereótipos de gênero. Nós ainda temos cerca de 5 eventos para ser realizados até o final do ano, dezembro. Então, se vocês quiserem mais informações, nós sempre vamos divulgar no Instagram, que é o estudantes.em.movimento. Nós já estamos preparando o nosso próximo evento, então logo vocês vão saber um pouco mais sobre a convidada e sobre quando vai ser e todas as informações. E falando um pouco sobre o evento de hoje, como vai ser realizada a dinâmica. Então, nós vamos ter um momento de entrevista com a professora Mariana, em que eu e a Isa vamos estar realizando perguntas. E vocês, durante essa entrevista, podem mandar perguntas nos comentários. Nós já enviamos através de e-mail um modelo, mas nós vamos enviar aqui no chat novamente o modelo para vocês mandarem a pergunta. E após essa entrevista, nós vamos ter um momento de debate, em que a professora Mariana vai ler essas perguntas e responder, na medida que o nosso tempo nos permitir também, mas vamos tentar responder a maioria das perguntas. E também gostaria de pedir a todos a ficarem de olho no chat, mais ao final do evento, lá umas 4h15, nós vamos postar um formulário de avaliação do evento. Seria interessante que todos respondessem o formulário, e as pessoas que responderem esse formulário vão receber o certificado do evento. Então, acho que é isso. Vamos dar início à entrevista com a professora Mariana. Então, vamos iniciar as nossas perguntas. Gostaria de convidar a professora Mariana a se apresentar e fale um pouco sobre a sua pesquisa e a motivação para a escolha desse tema. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Mariana, sou profissional de Educação Física, me formei na UTF-PR. Faço agora parte desse projeto com a professora Daniela, que foi minha orientadora, né, nesse trabalho. Intitulado Mulheres na Academia de Ginástica, Corpos Dóceis. Hoje em dia trabalho com polidense, com aulas de flexibilidade, alongamento e dança. Bom, sobre o trabalho, né? Nessa pesquisa, eu fiz uma pesquisa de campo com mulheres dentro de uma academia de ginástica, onde eu assisti algumas aulas de diversas modalidades. Né? Teve um diário de campo onde eu coletei falas dessas mulheres e também eu fiz uma entrevista em forma de questionário com elas para a gente poder explorar um pouquinho dessa ideia do ideal, né? Do corpo ideal. Bom, a motivação para fazer esse trabalho veio de uma frustração, na verdade, porque eu estava um pouco frustrada com a graduação, né? Eu tinha a impressão que tudo que a gente aprendia na graduação, né, nas áreas biológicas, fisiológicas, eram direcionadas a este trabalho que tinha como objetivo um corpo ideal, né, principalmente direcionado às mulheres, né, uma magreza, um fortalecimento, uma hipertrofia muscular, e não era isso que eu acreditava. Como eu trabalhava com polidense, e na minha visão o poli ele é uma atividade muito transformadora, porque além de ser uma atividade física, é uma atividade que proporciona às mulheres, né, que fazem essa prática,
terem outro tipo de relação com o seu corpo, né? Muitas vezes elas chegam, né, para praticar alguma atividade com essa ideia do corpo ideal, né, de emagrecer, de tonificar a musculatura, mas com o tempo elas vão descobrindo uma outra forma de se olhar, porque elas entendem que aquele corpo que está ali, que é o corpo delas, que muitas vezes não é o corpo ideal, não é um corpo dentro do padrão, é um corpo que é capaz, que tem possibilidades e que faz coisas incríveis, né, no pole, na barra. E o pole tem uma particularidade porque as mulheres, elas precisam estar utilizando uma roupa curta para fazer, né, a modalidade, porque a gente precisa dessa aderência da pele na barra. Então, as roupas têm que ser curtas. E elas se olham ali naquela prática com pouca roupa, uma sala cheia de espelhos, e elas começam a transformar a sua própria visão sobre o corpo, né? Então, elas entendem que aquele corpo, por mais que não seja o corpo que elas desejem, né? O corpo dentro do padrão que a gente entende é um corpo que é capaz e que faz coisas incríveis. Então, eu era tomada, né, por esse trabalho e isso me motivava muito, e comecei a ficar frustrada com as coisas que eu aprendia dentro da graduação, né? Então, essa foi a minha motivação de estudar e entender como que tudo isso acontecia, né? O porquê que esses padrões estéticos se incidem tanto nas mulheres, né? Por que a gente busca essa expectativa corporal mesmo, né? Então, foi a partir daí que eu desenvolvi essa pesquisa, né? Que eu fui para campo, então, e muito para teoria também, para estudar como as mulheres, né, acabam buscando essa expectativa corporal, como isso acontecia na área da educação física e principalmente dentro das academias de ginástica, que são os ambientes mais propagados aí de atividade física na atualidade, né? Então, foi mais ou menos isso. Obrigada, Mari, pela resposta. E daí, agora a gente falando um pouco sobre o seu TCC, no seu TCC você comenta que os estudos sobre o corpo e a sociedade são conhecimentos imprescindíveis para a melhor compreensão da intervenção do profissional de educação física, né? Você poderia comentar, explorar um pouco mais essa questão, falar o que isso representa? Bom, é bem isso. O estudo do corpo e da sociedade, na minha visão, é imprescindível para um profissional de educação física. Na minha pesquisa, eu trago muitos conceitos de Foucault, foi um autor que eu estudei muito para essa pesquisa, que ele corrobora muito nessa ideia do corpo dentro da sociedade, né? Porque a gente precisa, Foucault traz essa ideia de que o corpo, ele existe no meio social e ele é atingido de diversas formas pelo contexto social no qual ele está localizado, né? Então, a gente percebe que existem diversas formas de corpo, diversas formas de sujeito ao longo da história, né? E para a educação física também. Existem tipos de corpos diferentes para a educação física de acordo com o contexto social, com o contexto histórico, né? Então, Foucault coloca que esse corpo, ele vai ser atingido, né, por práticas políticas, por práticas cíveis, então ele está o tempo inteiro sendo permeado por discursos e sendo influenciado por esses discursos, né? Então, o Foucault traz que esse corpo, né, ele não age por ações involuntárias e próprias, né? Que o corpo ele vai agir em consonância com os valores de uma sociedade. Né? Então, por isso que é tão imprescindível a gente entender esse corpo localizado na história, né? O profissional de educação física que não entende o corpo dentro do seu contexto social, dentro das propostas políticas, né? Dentro de todo um discurso que move uma sociedade, ele está fadado a só reproduzir regimes de verdade, reproduzir normas, reproduzir padrões, né? Normatizar termos como saúde, qualidade de vida, porque não existe um pensamento crítico sobre esse corpo localizado dentro da história, né? Então, a gente precisa entender que todos nós, né, somos permeados por todos esses regimes que regem a sociedade, né? Então, um corpo, ele traz consigo a história. A gente precisa entender quais são as políticas, quais são os mecanismos de relações de poder, quais são as opressões que se incidem nesses corpos, para a gente entender qual é a real função do profissional de educação física quando esse tem, né, como objeto de trabalho o corpo das pessoas, né? Então, o que traz esse corpo? Eu acho que esse é o ponto principal da gente entender corpo e sociedade, né, como uma coisa só.
né? A sociedade, ela vai inserir essas normas no corpo e a gente precisa entender para poder quebrar isso, né? Porque senão a gente só repete normas, regimes de verdade, tudo que a gente aprende, que a gente consome dessas informações, a gente vai só reproduzindo. Então, a gente precisa entender o contexto social para poder quebrar isso, né? Para poder entender que a nossa função enquanto profissionais não é reafirmar a opressão sobre o corpo das pessoas, mas sim, né, ajudar essas pessoas, esses corpos, a se libertarem desses regimes, dessas imposições, dessas obrigações e o porquê que tudo isso acontece, né? Para que a gente não vire só mais uma peça do sistema que reproduza toda uma lógica de opressão. E de que maneira a docilização dos corpos e o mito da beleza afetam na qualidade de vida da mulher? Então, o mito da beleza, né, escrito por Naomi Wolf, foi uma teoria que eu usei muito nesse trabalho, porque eu me debrucei a estudar mulheres, né, por perceber que esses regimes se incidem mais sobre os corpos femininos. E Foucault também, né, foi a base dessa pesquisa com a teoria dos corpos dóceis, né. Então, Naomi, ela vai trazer no mito da beleza que as ideias, né, para ela, as ideias de beleza, né, os ideais de beleza, as imagens de beleza, elas foram trazidas num momento em que as mulheres, a partir das suas lutas, das organizações, né, de mulheres, começaram a conquistar o espaço social. Então, à medida que essas mulheres foram avançando na sociedade, foram conquistando coisas, conquistando espaços, né, foi necessário que se criasse uma nova forma de opressão dos seus corpos, né? Antigamente existia o mito da domesticidade, o mito da virgindade, o mito da passividade, né, da castidade. Então, à medida que as mulheres foram avançando na sociedade, esses mitos já não faziam mais o serviço de controlar o corpo dessas mulheres, né? Isso começou a ser quebrado, as mulheres começaram a quebrar e começaram a exigir, né, o seu lugar dentro de uma sociedade. E a gente sabe que o poder, né, que esse sistema de poder começou a ser ameaçado por essas mulheres por ser um poder dominado por homens, né? Então foi necessário que se criasse um outro meio de controle desses corpos que avançavam livremente pelo espaço social, né? Então, o mito da beleza, ele surge nesse sentido. É por isso que Naomi fala que o mito da beleza, ele é essencialmente político, né? Porque a ideia dele é frear os progressos das mulheres, né? E isso daí vai incluir econômicos, sexuais, enfim, todas essas áreas que abrangem o universo feminino e masculino. Então, a Naomi, ela traz associação com a donzela de ferro, que era um instrumento medieval, que era como se fosse um caixão e tinha espinhos dentro, né? E as pessoas entravam ali e morriam de inanição, perfuradas, era um instrumento de tortura. E ela coloca que essas imagens de beleza que se direcionam às mulheres são comparadas, né? São tão cruéis quanto uma donzela de ferro. E daí ela vai traçando na linha do tempo como essa imagem da donzela de ferro vai se transformando, né? E o que é muito importante, que a gente precisa entender, é que essas imagens, elas de ideais de beleza, elas só existem para que elas não podem ser alcançadas, elas não serão alcançadas. E quando elas forem alcançadas, elas vão se modificando, que é o que acontece né, na linha do tempo. Porque existe uma série de indústrias que lucram com isso, né? Que é a indústria da nutrição, das dietas, dos cosméticos, da beleza, da cirurgia plástica. Então, é todo um sistema, é toda uma coligação de indústrias, né, e de instituições que lucram com essas imagens que são colocadas como padrões para que essas mulheres sigam. Então, a indústria da beleza, as imagens de beleza, elas acrescentam uma terceira jornada na rotina da mulher, né? Porque se não existisse o padrão de beleza, a busca pelo ideal de beleza, as mulheres estariam depositando a energia delas em outras coisas, estudando, produzindo, avançando, progredindo, né? Então, a ideia mesmo desses ideais de beleza é porque as mulheres fiquem focadas, que depositem a sua energia nisso, para que não avancem socialmente,
né? Essa é a ideia que a Naomi Wolf traz. E isso é muito útil, né, para o sistema de poder manter as mulheres designadas a isso, designadas à busca de um ideal de beleza. E que é muito cruel, né, que faz com que elas ultrapassem limites, né, do que é saudável, né, tanto que o Brasil aí é o ranking das cirurgias plásticas, que fazem com que elas mutilem o próprio corpo, porque a gente entende, porque o nosso corpo, ele vira uma moeda de valor, então o seu valor vai ser designado a partir do quão próximo é o seu corpo do padrão ideal. E a gente intrinsecamente começa a entender isso, que é a única forma da gente ser amada, né, da gente encontrar o amor e a aceitação na sociedade. Então, a gente precisa seguir esse padrão, a gente precisa buscar, a gente precisa procurar e aderir a ele, né? Mas a ideia é essa, é manter as mulheres aprisionadas numa busca incansável e que nunca termina, né? Pela beleza. Então, o mito da beleza, ele se torna um meio de docilizar os corpos, porque Foucault mostra que um corpo docilizado é um corpo adestrado, é um corpo que é obediente, que é submisso, que é manipulável, né? Então, Foucault, ele traça no livro dele quais são os meios de tornar um corpo dócil. Então, um corpo, ele se torna dócil através das disciplinas, né? Que ele vai trinchar na teoria dele. Então, as disciplinas, elas são essenciais, né, para que se possa ter o controle sobre esse corpo, né, para que a pessoa, através da disciplina, e a gente começa, né, realmente a enxergar a disciplina como algo bom, algo produtivo, e isso coloca as pessoas num patamar. Aqueles que são disciplinados vão vencer, aqueles que não são disciplinados são preguiçosos, são desleixados, são inúteis, né? Então é como se fosse uma vitória você ter um corpo disciplinado, você ter disciplina, e isso se relaciona diretamente com a atividade física e com as academias, que foi o espaço em que eu realizei a pesquisa, né? Então, essas mulheres, eu fiz diversos questionários com elas, um deles era se elas se sentiam mal quando faltavam à academia, se elas se sentiam indisciplinadas, e praticamente todas responderam que sim, que se sentiam mal. Então, essa questão da disciplina vai fazendo com que você vire o seu próprio vigia e que com você age em consonância com os valores da sua sociedade, né? Essa é a ideia, né? Vigiar esses corpos para que eles sejam seus próprios vigias e comecem a agir em consonância e reproduzir, né? Então, o mito da beleza, ele é um meio de tornar o corpo da mulher um corpo dócil, o que é muito útil para o sistema de poder, que é um sistema masculino, a mulher ser um corpo dócil, que é um corpo adestrável, manipulável, submetido, submisso, né? Então, uma coisa se liga com a outra, e são teorias que estão relacionadas, né, nessa lente dessa pesquisa em relação à atividade física e esse ideal de beleza dos corpos femininos. Acho que seria mais ou menos isso, não sei se eu respondi tudo. Legal. E agora falando sobre o local que você realizou, né, a sua pesquisa, como que é possível problematizar e desconstruir essa ideia de corpo perfeito com as alunas que já chegam com esse objetivo definido dentro da academia? Como que a gente pode assumir esse papel como profissional de educação física? Olha, é bem difícil, né? É um processo, porque não adianta você chegar numa mulher e falar assim, olha, você está seguindo esse padrão de beleza porque eles querem te dominar, né? Eles querem te controlar, eles querem tirar a sua energia. Não é acessível, né, para as pessoas isso. Então, é um processo de desconstrução. Eu acho que principalmente cabe um processo de acolhimento, né? Ainda mais eu falando como uma profissional mulher, que a gente não pode achar que esses percalços não passam sobre a gente. Isso também está influenciando o nosso corpo diariamente, né? Então, a gente também passa por questões como essa. Então, a gente tem que sair de uma situação de acolhimento, mas a gente só consegue acolher realmente essa pessoa se a gente entende essas dores, se a gente entende por tudo que essas mulheres passam, né? O quanto esse movimento é cruel, né, com elas, conosco. Então, eu acho que parte de um princípio da gente realmente acolher essas mulheres e mostrar com o trabalho que existe outras formas, né? Eu acho que não tem problema uma pessoa querer cuidar da sua aparência, né? Mas entender qual é o real sentido disso, qual é o que motiva, né, essa mulher a isso.
Então, é muito estudo, é muita autoconhecimento, muita prática para saber como levar essa mulher nessa desconstrução desse pensamento, né? Às vezes, sim, entrar na onda e fazer, né, um trabalho de emagrecimento, mas precisa de criatividade para a gente poder sair dessa prática pedagógica que já está institucionalizada, né, que já está certa, que já é colocado como certa para a gente, e a gente não pode reproduzir, a gente precisa sair desse modelo e tentar criar outras formas, outros caminhos para que se chegue numa real transformação, porque a partir do momento que isso acontece, elas entendem que o emagrecimento, né, essa lógica do corpo é uma consequência, não é um objetivo, né? E contribuir realmente com a saúde em todos os sentidos dessa pessoa, né? Porque é muito sofrimento seguir essa lógica. É sofrida, essas mulheres, elas fazem abusos ao próprio corpo, né? Horas na academia, dietas restritivas, né? Que passar fome, se exercitar 1000 horas por dia, essa é a lógica. Então, é algo que a gente precisa abdicar de várias coisas na vida para poder seguir um conceito como esse. Então, eu acho que é super possível, mas a gente precisa criar meios para poder chegar a essa transformação real, que vai ser pessoal, né? De cada pessoa, como ela vai entender um trabalho. Mas exige muito estudo, autoconhecimento e criatividade e querer quebrar realmente o que já é imposto, o que já está estabelecido, principalmente no meio da educação física, né? Que é quase dogmático esses conceitos que traz a área, né, da educação física. E como este seu estudo pode proporcionar um debate sobre perspectivas para profissionais de educação física a repensarem suas práticas? Eu acho que esse é o objetivo principal, assim, os profissionais de educação física entenderem realmente, né, e aqui vai acabar incluindo todas as perguntas anteriores, né, essa questão do corpo-sociedade, do corpo, como ele é construído na sociedade, né, quais são os sistemas e as relações de poderes que se incidem nesses corpos, né, e para que a gente possa entender que estamos num lugar de reprodução desse sistema e desses conceitos e que reafirmamos o controle sobre os corpos das mulheres, né? A gente propaga isso, a nossa área propaga isso, né? Com pesquisas, enfim, a nossa área é focada nisso e a gente propaga isso. Então, o que realmente a gente está causando, né? A gente está causando sofrimento a essas pessoas que não tem nada a ver com saúde, né? Que seria o objetivo da nossa área. Então, será que a gente quer realmente reafirmar que o corpo dessas mulheres é submisso, que é um corpo dócil, ou a gente precisa entender onde está localizado esse corpo e quais são os meios de quebrar com tudo isso e auxiliar realmente essas pessoas a se libertarem dessas imposições, de entenderem o porquê que tudo isso ocorre e pensar num trabalho corporal que seja enriquecedor, que seja transformador, que traga benefícios e saúde a essas pessoas, principalmente psicológica, emocional e física também, mas é muito sofrimento, né? Então, e a gente propaga isso, a gente é precursor desse sofrimento. Então, os profissionais precisam se atentar a isso e entender todo esse conceito social, todo esse contexto, né, de indústrias, né, de pesquisas que são financiadas para isso, quem realmente está por trás disso, né, dessa condução, desse pensamento, né, do padrão ideal de beleza. E vai além também, né, como eu disse, eu acho que vai além do profissional de educação física, por mais que seja um grande reprodutor e que repete normas, repete receitas, repete proposições de trabalho, vai para o campo da área da educação física em si, né? Como eu disse, a minha motivação foi uma frustração com a graduação, né? Com o conteúdo da graduação, que na minha visão era extremamente direcionado a isso, né? Como se o nosso único trabalho fosse fazer as pessoas emagrecerem e ficar forte.
né? Vai muito além disso, né? É entender essa nova forma de proposição corporal, de trabalho, né? Então, acho que vai além do debate só entre os profissionais, que é essencial, porque eles são a peça-chave disso, né? Que os percussores dessa ideia, mas tem que abranger a área como um todo, né? Pesquisadores e professores universitários, de escola, enfim, para que se possa repensar realmente nessa forma com que é lidado o corpo feminino, nesse sentido dessa busca por um ideal de beleza, né? A gente não pode mais aceitar isso e achar que é normal a gente contribuir para esse sofrimento, né? Contribuir para essa lógica que causa tantas coisas ruins, que traz tantas coisas ruins para as mulheres. Certo, Mari. Da nossa parte, as perguntas são essas. Agora a gente vai abrir para as perguntas feitas no chat durante a live. Obrigada até aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora eu vou começar a responder as perguntas que vocês estão mandando aqui no chat, né? Caso não tenham alguma pergunta, as meninas deixaram ali o modelo, né? Se você quiser ler a sua pergunta ou não, então fiquem à vontade para mandar as perguntas para a gente poder debater sobre esse assunto tão importante. Então, a primeira pergunta aqui da Monique foi: como foi a sua experiência de pesquisa na prática? O que você viu, ouviu, que afirmaram esses corpos dóceis? Essa é uma pergunta muito legal, obrigada, Monique, porque é diferente quando você está muito na teoria, né? E eu estudei muito a teoria antes de ir para a prática. Quando você vai para a prática e se dá conta de como tudo isso acontece, é um pouco assustador até. Então, mas foi uma experiência enriquecedora, assim, e eu falo muito, assim, de compaixão, porque muitas vezes eu me vi em algumas falas dessas mulheres, assim, principalmente quando eu era mais jovem, né, antes de entrar na universidade, enfim, de ter acesso a essas teorias, a esses conhecimentos, e coisas assustadoras, assim, por exemplo, teve um dia que eu presenciei uma das alunas passou mal, teve lá um problema intestinal, uma diarreia, e falou para outra aluna: eu perdi, sei lá, 500 gramas, 800 gramas, doente. E daí uma outra pessoa que estava totalmente fora da conversa, assim, uma outra mulher, veio, entrou na conversa e perguntou: nossa, que maravilha, o que você comeu? Passa pra gente. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, e quando, agora que eu falei, né, essa ideia de que as mulheres praticam abusos a si mesmas, é essa a ideia, né? A gente perde um pouco a noção do conceito de saúde, né? Esse conceito de saúde, ele é um conceito que é construído, né? Saudável é um corpo magro, né? A gente não acha que é saudável um corpo gordo. E a gente não pensa nas implicações disso, né? Que a gente acaba criando estigmas para as pessoas que têm um corpo gordo. Por que uma pessoa que tem um corpo gordo não é saudável? O que significa ser saudável? Praticar atividade física? É possível. Pessoas que são gordas praticam atividade física, se alimentam bem, né? Fazem terapia, têm uma saúde emocional em dia. Então, o conceito do que é saudável é um conceito que precisa ser desconstruído, né? Porque quando a gente pensa que ser saudável é ser magro, é ter um tipo de estética corporal, as mulheres fazem isso, né? Elas acham que é legal tomar um chá de sene, por exemplo, para passar um dia inteiro tendo diarreia e, né, prejudicando realmente a condição fisiológica do corpo para atingir um padrão estético, tendo em mente que aquilo é saudável, né? Tendo em mente que passar horas na academia é saudável, tendo em mente que passar fome é saudável, né? Que então o ser saudável acaba sendo só atingir um determinado tipo de corpo, né? E isso é extremamente problemático. Então, acho que essa questão da prática, assim, às vezes eu até leio o meu diário de campo, às vezes, né, que eu fiz na pesquisa, porque é incrível, assim, tem coisas que... E às vezes, né, a gente mesmo pensa coisas, assim, e é preciso estar sempre lembrando, né, o quanto isso é problemático. Então, acho que o mais especial foram as falas naturais, né, porque quando são
falas da entrevista, elas, do questionário que eu apliquei com elas, elas pensam antes de responder. Mas quando são falas naturais, que são coisas que são normalizadas dentro daquele ambiente, né, que eu acho que é o que mais choca, assim. Então, foram essas falas que corroboraram tanto para ter essa noção realmente desses corpos dóceis, né, desses abusos e de práticas que são normalizadas por essas mulheres em busca de um ideal de saúde que se resume apenas uma estética corporal. Acho que é isso. Vamos à próxima. Peraí. Vamos lá, Arthur. Será que um dos motivos sobre essa visão deturpada de beleza como sinônimo de saúde imposta pela mídia não está atrelado à deficiência no modelo de educação física apresentado ao longo do desenvolvimento do indivíduo? Pois por muito tempo, saúde e movimento não é o foco dentro das escolas, com certeza. Eu acho que com certeza. Na verdade, assim, né, a gente fala da educação física dentro do bacharel, mas quando a gente fala da educação física, a gente fala de corpo. E quando a gente fala de corpo, a gente fala de todas as instituições, né? Eu acho que esse discurso, ele atinge todas as instituições, né? Então, realmente tem que ser repensado, concordo, né, que essa ideia de saúde e movimento não ser o foco dentro das escolas, sim, mas o conceito de saúde principalmente, né, o que significa a saúde? Qual que é esse conceito de saúde? É um conceito que já está minado, né, e é como você disse, está minado por questões midiáticas, né, e ainda mais agora, né, com esse desenvolvimento tecnológico, que a gente é bombardeado de informações 24 horas por dia, então, não tem como, né? É um pequeno grupo de pessoas que tem acesso a isso, que tem o poder sobre isso, que constroem um modelo de saúde e bombardeiam a gente com essas imagens, fazendo a gente acreditar que isso é aceitável, né? Então, acho que além, né, dessa ideia de saúde e movimento dentro das escolas, o corpo, como é tratado o corpo dentro das escolas? Né? Como que as escolas enxergam o corpo, como que a família enxerga o corpo. Então, são todas as instituições que vêm antes, né, da gente chegar aqui na educação física bacharelado, né, que é a minha área. Então, é um assunto muito complexo e eu acho que ele precisa ser discutido em todas essas áreas, permeando todas as instituições e principalmente a escola, né, como a escola vê o corpo, né, e como ensina as pessoas a ver o corpo, com certeza. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas acho que é isso. Essa é a minha opinião. Viviane, a partir dos resultados do seu estudo, como e quais são as atitudes que podemos tomar enquanto profissionais para libertar esses corpos? Eu acho que assim, Viviane, o primeiro passo é a gente entender todo esse sistema, como isso acontece, né? A gente se dá conta, é um processo muito difícil. Eu lembro que quando eu estava fazendo esse trabalho, assim, tinha dias que eu chorava, assim, e pensava, meu, como que pode tudo isso? É assustador. Mas é responsabilidade, eu acho que é responsabilidade nossa, tendo em vista que a gente trabalha com o corpo das pessoas e como isso é valorizado, né? Que tem toda uma extensão emocional também, né? Psicológica e emocional, não só a saúde física, mas o nosso trabalho vai além nesse sentido, né? Então, acho que primeiro é reconhecer como tudo isso acontece e como eu falei na entrevista das meninas, exige muito estudo e criatividade para a gente poder sair desse padrão pedagógico, né, que é de periodização de treino, de plano de aula, que é passado para a gente na universidade, que é passado para a gente na escola, que é a forma que a gente aprende na escola. Então, sair um pouquinho dessa caixa e tentar pensar nessas outras maneiras e trazer para essas pessoas mesmo o que você entende como saúde, né? Fora dessa saúde idealizada como um estilo de corpo, né, como um padrão estético, mas que existe, né, muitas formas de trabalhar a saúde dentro da educação física, inclusive a saúde mental também. Então, e eu acho que o principal é a gente trazer essa consciência para as pessoas do próprio corpo e das capacidades desse corpo. Não fala aqui sobre superar limites, enfim, essa lógica também da educação física no pain, no gain, não é sobre isso, né?
capacidade do corpo, mas capacidades internas e saber conhecer o seu corpo, saber como o seu corpo funciona. A gente não sabe como o nosso corpo funciona, né? O que é uma frequência cardíaca elevada, o que, né? O que acontece dentro de você quando você pratica uma atividade física. Então, é trazer... Eu não sei, assim, eu confesso que eu tô no processo ainda dessa busca, experimentando, mas dentro do meu trabalho tem dado certo muito isso de fazer as pessoas entenderem como o corpo funciona de dentro para fora, assim, não trazer um PowerPoint, fisiologia do exercício, não é isso, né? Mas o que essa pessoa está sentindo? Porque quando a gente traz essa lógica desses padrões pedagógicos e de receitas, ué, mas e a individualidade biológica, que prega tanto na educação física? Contraditório, né? Não dá para entender. Então, se é individualidade biológica, como é que vai funcionar uma receita? Como é que vai fazer todo mundo lá 3 séries disso, daquilo e vai emagrecer? Então, é um pouco contraditório, né? Então, acho que a gente precisa realmente abandonar essas receitas, esses padrões, esse sistema pedagógico na caixa, que é tudo, tem que fazer isso para chegar nisso, para chegar nisso, para chegar nisso. Cada corpo vai ser um corpo e cabe a nós como profissionais, entender esses caminhos para poder auxiliar essas pessoas, né? Eu acho que é isso. Larissa. Gente, eu tô respondendo na ordem, tá? Na faculdade, outros professoras também traziam esses questionamentos, como na sua pesquisa. Ou você percebia falas problemáticas, até gordofóbicas? Muitas falas problemáticas e gordofóbicas principalmente, mas sim, gente, existe esperança, professora Daniela, que foi quem abriu os meus olhos para esse, porque sinceramente, assim, né, agora falando um lado pessoal, assim, eu tava seriamente pensando em desistir da faculdade, assim, porque era muito triste, eu não tinha ânimo para aprender aquilo, não tinha, sabe, eu não sei, eu entendi que o trabalho do profissional de educação física ia tão além, que aquilo era tão raso, era assim, eu pensava, gente, pleno século XXI, e isso ainda? Sério que vocês estão acreditando nisso? Então, eu pensei seriamente em largar a faculdade, em trancar o curso, e daí eu conheci a professora Dani. Sacanagem. Conheci a professora Dani, que foi na matéria de corpo, gênero e sexualidade, inclusive quem aí é da faculdade da UTF-PR, façam matéria com a Dani, e que daí eu comecei a poder, foi onde eu encontrei um espaço para poder questionar todas essas problemáticas, né, porque é diferente você ter todas essas questões, querer entender, mas não ter um espaço para poder compartilhar isso e para poder debater, né. Então, foi com a professora Dani, nas aulas dela, que eu acabei encontrando esse espaço de alívio, de poder respirar e falar, meu Deus, é possível. E foi a partir daí que eu comecei a perceber que é possível, gente, é muito possível. Existe a luz no fim do túnel. É possível transformar a educação física, é possível fazer uma educação física mais humana, mais crítica, principalmente, e transformar realmente a vida das pessoas. Mas dentro da universidade, assim, muitos professores, que eu cheguei até a discutir e tudo, de falas gordofóbicas, tendo muitos alunos gordos dentro do curso de educação física, né, e que acabam desistindo por achar que se você não tem o corpo para ser um profissional de educação física, ninguém nunca vai te contratar, você nunca vai trabalhar, e vi professores reafirmando essa lógica, então foi bem problemático, com certeza, mas existem, né, espaços para a gente poder criticar isso e abrir esse debate, que é o mais importante, né? Então, Raquel, como foi essa experiência de pesquisa na prática? Eu acho que a prática foi a cereja do bolo, assim, estar junto com essas mulheres dentro da academia foi surreal, assim, de poder ver com os meus próprios olhos como tudo funciona, porque na teoria é tudo muito formal, né? Tudo muito a gente lê sobre o sistema, sobre tudo que gere tudo isso, que está por trás,
Mas e na prática, e você se identifica, né? Eu me identifiquei várias vezes com as falas das mulheres, assim, sobre o corpo, e até nos questionários, eu apliquei um questionário de imagem corporal com elas, onde elas colocavam, né, uma série de silhuetas, assim, e elas assinalavam primeiro o corpo que elas achavam que era o corpo delas, né, e vinha de um corpo bem magro até um corpo gordo, e embaixo elas assinalavam o corpo que elas gostariam de ter. E isso foi muito legal, assim, porque às vezes elas botavam um corpo número 5, que era um corpo mais gordo, mas eu, né, olhando, elas não tinham aquele corpo, elas tinham um corpo bem mais magro, mas é tão opressivo que a gente se olha no espelho tentando se encaixar numa forminha, né, parece que tem uma forminha no espelho que você vai se espremendo para se encaixar, e que elas não conseguiam realmente ver as imagens corporais delas no espelho, então elas não sabiam qual era o corpo delas dentro daquele, né, daquela proposta que eu coloquei, que não era aquela que ela marcou, era outra, né, e na verdade, acho que teve uma das mulheres que marcou o corpo que tinha com o mesmo corpo que gostaria de ter, foi a única. E ela era uma pessoa bem magra, assim, bem, com uma musculatura bem definida, então, bem próxima ao padrão de beleza. Então, acho que essa foi a única mulher que conquistou, que chegou lá e que marcou o corpo que tinha e o corpo que gostaria de ter, a mesma opção. Mas a maioria, assim, uma distância enorme entre os corpos delas, assim, e o que mostrava que essas mulheres estavam completamente infelizes com a própria aparência e que um corpo gordo é um corpo estigmatizado, que não tem valor, né? Que elas só escolhiam o que queria ter um corpo magro. Então, foi muito legal, assim, a prática foi transformador para mim, enquanto mulher também, poder ver a dimensão que tudo isso chega, assim, foi incrível. Mais uma. Viviane, você acredita que uma problematização mais presente que é uma problematização mais presente no universo feminino? Você percebeu que pode ser uma questão predominante de gênero, que pode ser influenciado pelo patriarcado? Com certeza. Assim, e não sou eu, tá, gente? Quando eu falo aqui, é muita pesquisa. Quem tiver interesse até de ler o meu trabalho, né, ele está inteiro fundamentado em pessoas que estudaram isso e que pesquisam isso, nomes, né? Então, com certeza é uma problematização muito presente no universo feminino, muito mais do que os homens, né? Muito mais do que no universo masculino. Os homens, eles não têm um padrão de beleza a ser seguido tão rígido quanto as mulheres, né? Por mais que hoje essa ideia dessa idolatria do corpo exista para ambos os sexos, mas essa opressão, né, essa necessidade de corresponder a um padrão de beleza, com certeza é mais presente no universo feminino, né? E o Mito da Beleza, ele é um livro que vai trazer muito sobre isso. Quem tiver curiosidade, quiser ler, é um livro incrível, ele vai falar muito sobre isso, porque ela coloca assim, que o corpo da mulher, que essa imagem do padrão de beleza e o corpo da mulher, ela passa a ter um valor, né? O homem, ele tem outros tipos de agregar valor, que é o dinheiro, que são as posses, que é o nome, que é outras coisas que dão valor para o homem. A mulher, o único valor dela passa a ser, dentro, né, dessa ideia do mito da beleza, o ideal de corpo, né? Então, quanto mais próxima essa mulher for do padrão corporal, mais é o valor dela, né? Então, e valor no sentido valor monetário mesmo, tá? É como se fosse uma moeda de troca, assim. O corpo da mulher, ele passa a ser uma moeda de troca. E quanto mais próximo for o seu corpo do padrão, mais valor ele tem. E isso agrega também mais valor ao homem que está ao seu lado, né? Então, é muito problemático isso, porque além desse valor designado ao nosso corpo por um juiz de fora, porque não é a gente que diz se o nosso corpo está próximo do padrão ou não, né? O corpo da mulher, ele não é mais pessoal, né? Ele é público. Todo mundo vai apontar para o seu corpo, dizer se você precisa emagrecer, se você precisa engordar, se você precisa estar velha, se tem ruga, se isso, se aquilo. Então, o corpo da mulher, ele passa a ser um objeto público, né? Todo mundo pode olhar e comentar.
E é um corpo que vai agregar valor ao homem, né? Então, o homem que está com uma mulher que tem... Isso é um mito da beleza, tá, gente? Que eu tô trazendo aqui a referência. A Naomi fala isso. Se o homem está com uma mulher que tem um corpo mais próximo do padrão, esse homem tem mais valor, né? Então, o valor do homem, ele é secundarizado, ele não é pelo corpo do homem ou pelo homem, mas é pelo dinheiro que ele tem, pela mulher que ele está, pelo carro que ele tem, pela casa que ele tem, etc, etc, né? E o valor da mulher vai ser definido só por essa condição estética, né? Por esse corpo próximo do padrão. Então, com certeza é algo influenciado pelo patriarcado quando a gente pensa que as indústrias e o grande poder do capitalismo e do capital está na mão de homens, né? E segundo Naomi Wolf, eles que criaram, né, através das mídias, através da pornografia, através da televisão, da revista, das modelos, né, da moda, esses ideais estéticos para que essas mulheres passassem a seguir desenfreadamente esses padrões, porque eles precisam que essas mulheres estejam felizes com a própria aparência para que elas comprem mais, né? Porque uma mulher que está bem consigo mesma, que está ok, autoestima, nice, ela não precisa comprar, ela não precisa adquirir nada, ela está bem, né? Então eles precisam, né? Todo esse sistema, ele precisa que essa mulher esteja insatisfeita consigo mesma, triste com a sua própria aparência. A Naomi até coloca uma frase em uma situação de ódio a si mesma, para que ela consuma desenfreadamente, né? Então, todo esse espaço que essa mulher ganha, social e político, direito ao voto, ao trabalho, ao salário, o que ela vai fazer com todo esse dinheiro que ela ganha agora que ela trabalha? Vai investir na beleza. O que ela vai fazer com a energia dela, né? Então, é muito problemático nesse sentido, né? Porque o que essas mulheres estariam fazendo em termos de energia, em termos de dinheiro, em termos de intelectualidade, se elas não tivessem que se preocupar com isso, né? Elas estariam produzindo, estariam avançando, estariam agindo, né? Então, é nesse sentido que ela fala que a beleza, ela vira uma terceira jornada na vida da mulher, né? O trabalho, a vida doméstica e o trabalho com a beleza. A beleza vira um trabalho, né? E rituais, né? Antes de dormir, de skincare, etc. Então, é todo uma indústria, um ritual que vai se inserindo na vida dessas mulheres. Vou para a próxima. Kelly. Durante anos, o poder e status que as mulheres poderiam ter esteve ligado à sua beleza, e até hoje essa é a realidade que pouco mudou. Sendo assim, acredito que o discurso de controle está para além do que seria saudável. Além do... com certeza, né? Essa ideia do saudável é uma forma de tornar um corpo dócil, daí entra Michel Foucault, de fazer com que essas pessoas achem que estão fazendo algo por elas mesmas, que elas estão sendo disciplinadas. Não, mas eu sou disciplinada, eu cuido da minha saúde, né? Eu faço dieta, eu passo horas na academia, eu sou saudável, a minha vida vai longe, né? Dessa ideia da longevidade, da atividade física. Então, esse conceito de saudável, né? Ele vai sendo permeado, exatamente isso que você colocou, ele vai sendo permeado, né? Por esses discursos, para que a gente se discipline para ser saudável. Virou uma obrigação ser saudável, né? O termo saúde e qualidade de vida, eles viraram termos quase inquisitórios, assim, você é obrigado a ser saudável, né? Todo mundo te reprime se você tem um hábito não saudável, que considerem não saudável, né? Então, é um conceito muito opressor, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião. Eu acho que como ele é tido, né? Essa ideia de saudável, né? Porque vira uma obrigação, né? A gente é obrigado a ser saudável. E essa ideia do saudável relacionada à estética, ele já vem há muito tempo, né? E como eu falei na entrevista, esses ideais de beleza, eles vão se modificando com o tempo. Então, a partir do momento, sei lá, antigamente, quando ainda existia o mito da domesticidade, que essas mulheres ficavam em casa, não era esse corpo que é retratado hoje, né? Era um corpo com curvas, um corpo mais gordo, porque a gordura, ela simbolizava a fertilidade daquela mulher, né? Então,
de acordo com o tempo e com o movimento histórico das mulheres, esse ideal de saúde, essa estética, ela vai se modificando, né? Que é a ideia da donzela de ferro. Vou para a próxima, gente. Graças a Deus nós temos a professora Dani. Vinícius. Graças a Deus, o Vinícius, é isso. Arthur. O que você acha sobre a visão do corpo feminino pelo olhar de outra mulher? Pois muitas mulheres também subjugam o corpo fora do padrão e isso é muito forte. Aí fica complicado. Porque assim, né, gente? Quando a gente fala dessa ideia da mulher e do corpo da mulher, existe muitas outras lógicas opressoras por trás disso, né? Então, essa ideia da mulher subjugar o corpo da mulher entra numa lógica da questão da rivalidade feminina, né? Que é algo aí além, daí teria que entrar na sociologia e filosofia, de que as mulheres, elas são criadas e ensinadas desde pequenas a serem rivais, né? E tudo vai desencadear numa coisa só. Não se unam, fiquem aonde vocês estão. Porque a gente não precisa de vocês na sociedade, né? É tudo para manter uma lógica e e manter o poder como ele é, para que ele não se altere, para que não se altere o objetivo desse poder. Então, para que as pessoas que estão lá continuem lá, né? Então, que são homens. Então, é por isso que todas essas lógicas vão sendo ensinadas a nós desde criança, e a da beleza também, né? A lógica da beleza também é ensinada para as meninas desde muito cedo, né? Desde muito cedo, as crianças usando maquiagem, passando esmalte, e trazendo essa ideia, né, dessas coisas relacionadas ao universo feminino. Então, essa ideia das mulheres julgarem o corpo de outras mulheres é nesse sentido, né? Que a gente foi criada desde pequena para não se reconhecer enquanto parceiras, para que a gente não se una, para que a gente se odeie, para que a gente não tenha laços, né? Para que a gente continue no lugar que está, para que o movimento das mulheres não avance, não conquiste, né? Não se difunda na sociedade. Então, é nesse sentido, eu, pelo menos, enxergo nesse sentido o fato de mulheres julgarem o corpo de outras mulheres, né? E entra também muito numa estigmatização do corpo gordo, né? As pessoas que estão lá, que estão próximas a um padrão corporal, elas se sentem vitoriosas. Eu fiz isso porque eu tenho mérito, porque eu me esforcei, porque eu fui disciplinada. Então, isso faz com que a gente olhe para o corpo de uma pessoa que não está lá, que não está tão próximo do padrão, e acha que aquela pessoa não tá, ela está ali porque ela é preguiçosa, que ela não quer. Se ela quiser mudar, comece agora a mudança na sua vida. Sacanagem. Mas ela não quer mudar, ela é preguiçosa, ela é desleixada, né? Então, a gente estigmatiza essas pessoas, né? Então, entra muito nessa lógica também, porque é gostoso você estar no altar, né? Você ter o troféu, eu consegui, né? Eu consegui chegar lá. Então, entra nesses dois sentidos, né? Tanto de estigmatizar o corpo de uma outra pessoa que não está próximo do padrão, quanto, né, essa questão da rivalidade feminina. Espero ter respondido. Gabriele, refletindo com a sua fala, percebo que nós mulheres, às vezes, nos culpamos com falas. Para a mulher, nada está bom mesmo. Como se fosse normal não estar satisfeito nunca. Como se a vida e a saúde fossem ir atrás de um padrão imposto pela sociedade. Como você enxerga essa normatizar da situação do corpo? Aqui tem duas coisas, né? E isso que eu já falei, que é algo criado para que a gente esteja realmente... Gente, a gente não tem que se culpar por isso. E é muito importante deixar isso bem claro. A gente não tem que se culpar por estar dentro dessa lógica. Meu Deus, eu já fiz 10 vezes dieta na minha vida, né? Não significa que as mulheres sejam pessoas ruins ou horríveis por aderirem a uma lógica dessa, mas é feito para que a gente pense assim. Então, o que é muito difícil é não pensar assim, e nem sempre você não vai pensar assim, vai ter momentos e, enfim, é todo um sistema, é todo um aparato conduzido dessa forma para que a gente esteja nesse estágio, né, de insatisfação.
Então, a gente não tem que sentir culpa sobre isso. A gente precisa, claro, trabalhar para tentar quebrar essa lógica, para tentar melhorar, mas a gente não precisa se martirizar por causa disso, né? Todas as mulheres estão incluídas aqui, então é complicado mesmo, né? É todo um sistema. Como que a gente vai lutar contra tudo isso? A gente precisa de direções, né? De caminhos. E também, como você enxerga, tá? E também entra muito numa lógica de que o corpo da mulher foi um corpo que não é feito para o prazer, né? Então, a gente não pode fazer uma atividade física sentindo prazer, a gente tem que sofrer, dói, sofre, tortura, né? Então, entra nessa lógica, eu acredito um pouco de que o corpo da mulher, ele não pode sentir prazer, a gente não pode sentir prazer, a gente tem que estar o tempo inteiro sofrendo. Não é à toa que no Brasil a gente é o ranking das cirurgias plásticas, né? Da mutilação. Então, dietas restritivas, passar fome, né? Então, a gente tem que estar sempre sofrendo, a gente tem que estar sempre se punindo, né? E a atividade física entra como um papel primordial nessa história, assim, e foi algo muito legal na minha pesquisa de campo, na fala dos profissionais, assim. Ai, vamos sofrer, emagrecer é difícil, mas a gente tem que não sei o quê. Os profissionais de educação física reproduzindo essa lógica. Então, projeto bumbum não sei o quê, mas a gente precisa sofrer, vou judiar de vocês hoje, assim, onde é que entra a saúde, aí eu não consigo enxergar, mas é complicado, né? Porque a gente é ensinado a reproduzir essa lógica, então é um processo, gente, é difícil. Camila. Opa. Acredito que dentro das universidades, como você mesma disse, há pouco espaço para debates como esse. Sendo assim, eu queria perguntar, a disciplina que você citou, corpo, gênero e sexualidade, é obrigatória na sua universidade, sabendo que hoje os currículos da educação física estão sendo reformulados. Acredito que temos que lutar para que disciplinas mais reflexivas sobre o corpo como essa sejam incorporadas aos currículos. Gostaria que você comentasse sobre isso. Não, Camila, não era disciplina obrigatória, disciplina optativa, e é exatamente isso que você falou, né? Porque, assim, gente, eu sei que existe, um debate de tensão dentro da educação física, isso, mas quando a gente para analisar um estudo desse e ver o quanto isso é problemático e o quanto as pessoas sofrem por causa disso, né? E quais são as lógicas de opressão que a gente alimenta com isso, e tendo em vista que o nosso trabalho é saúde, por que uma disciplina dessa não está no currículo obrigatório? E uma disciplina como futebol, por exemplo, que não são todas as pessoas que vão trabalhar com isso, está no currículo obrigatório. É minha opinião, mas assim, eu sei que é um discurso de tensão, eu sei que é complicado, mas eu acredito que uma disciplina como essa, né, que faz a gente, que vai reverberar em todas as suas práticas, seja com o futebol, seja com o basquete, seja com o vôlei, seja na academia, seja no pilates, que vai estar presente na sua forma de atuação enquanto ser humano, né, e deveria com certeza estar dentro do currículo obrigatório, né? Na minha universidade, na UTFPR, é uma matéria optativa, né? E por não ter acesso a esse tipo de conhecimento, às vezes as pessoas não escolhem a matéria por não saber realmente do que se trata, né? Por a gente não ter assuntos como esse, corpo, gênero e sexualidade dentro da escola, dentro da família e dentro da universidade. Então, às vezes as pessoas nem sabem o que é corpo, gênero e sexualidade, né? O que vai estudar nisso. Então, às vezes é por isso que não se interessa, né? Então, é um assunto que devia estar em todos os contextos educacionais, na minha opinião. Nossa, gente, peraí que eu me perdi aqui. Ah, tá. Obrigada, Viviane, que bom, que eu também fico feliz. A gente precisa problematizar esse assunto cada vez mais. Amor é poder, amor é corpo, amor é sedução. Lua.
Estou amando. Fiz uma dieta com um nutricionista com poucas calorias, cheguei a passar mal. Já fiz um regime intermitente, também passei mal. Hoje não ligo mais para padrões. Hoje me aceito, me acho linda, mesmo acima do peso. Acredito que nós mulheres se julgamos quando não estamos no padrão, magra. Você tem um conceito maravilhoso. Obrigada. Eu não vi quem foi que escreveu. Obrigada, Raquel. É sobre isso, né, gente? Eu acho que a gente tem que também desmistificar um pouco essa ideia, assim, de se aceitar, né? Que agora é uma obrigação se aceitar também. Se aceita. Importante se aceitar. E são momentos, né? É um processo, assim. Ninguém vai estar se sentindo bem 100% do tempo, todo dia, né? Mas a gente precisa trabalhar e entender quais são os nossos processos de frustração e por que a gente não se sente bem, para que a gente possa transformar tudo isso. E o profissional de educação física, com certeza, ajudar, auxiliar, né, essas pessoas a se libertarem disso. Eu acho que essa é a nossa principal função. Entender todos esses mecanismos e contribuir para uma real saúde para a vida dessas pessoas, porque saúde é isso, saúde é se sentir bem, né? Saúde não é ficar se torturando, ficar passando fome, triste, ficar infeliz com o próprio corpo, com a própria aparência. Então, é a gente tentar fazer com que essas pessoas, né, com os nossos alunos, com esses corpos que estão na nossa frente, entendam as suas capacidades, como funciona, né, as suas condições, até as suas limitações, porque não, né, a gente precisa saber quais são as nossas limitações e saber trabalhar com isso e principalmente, né, essa questão da autoimagem, que o corpo, o que ele vai significar, né, para cada pessoa, assim. Então, acho que é sobre isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Estou à disposição, gente. Se alguém quiser abrir também para fazer alguma pergunta, temos mais 10 minutinhos. Gostaria de saber se esse conteúdo é divulgado nas mídias sociais. Seria legal ter esses debates no Instagram, por exemplo, Vinícius. Aí, meninas. Divulgar nas redes sociais. É engraçado, né, que esses debates, eles não aparecem com tanta fervura, assim, nas redes sociais, né, mais os antes e depois, e projeto Tanquinho 20 dias. Thalita, parabéns ao grupo, em especial Mariana, professora Daniela, pelo ciclo de debate sobre um assunto tão importante para a área. Obrigada, Thalita. Essa Thalita é a Thalita que foi nossa aluna na graduação, será? Você, Thalita? Sim, professora, sou eu. Ah, identifiquei! Sem foto, hein? Pois é. Que bom você Parabéns. aqui. Bem-vinda. Parabéns. Que bom. Thalita está no nosso mestrado, né? Mestre já. Parabéns! Obrigada. Parabéns para todos. Obrigada. Obrigada. Aproveitar que eu abri o microfone, dizer que estou muito feliz aqui com o debate. Se alguém quiser colocar mais perguntas, ainda fica à vontade, tá? Enfatizar, assim, um pouquinho sobre o processo de orientação desse TCC da Mari, né? Falar um pouquinho de alguns aspectos de construção do trabalho que eu acho interessante compartilhar, que tem a ver muito com o que a Mariana falou aqui com a gente, quando ela diz assim, né, que... Gente, tá uma barulheira, acho que vocês estão ouvindo, eu tô com obra do lado da minha casa. Quando ela diz assim que para lidar com essas questões é preciso a gente olhar para a gente também como mulher, eu queria contar um pouco que o próprio processo de construção, que durante o processo de construção do TCC, várias vezes, né, a Mariana trazia questões sobre ela mesma, sobre como que ela iria trabalhar, sobre esse olhar. Então, é um tipo de trabalho que a gente faz e não sai igual emocionalmente a gente entrou, né? Que vai trazendo realmente uma revisão da nossa própria atuação como mulher, como profissionais de educação física. E portanto, embora isso que eu estou falando possa parecer assim, poxa, mas talvez seja um pouco assustador e difícil, sim, é difícil, mas eu vejo aqui o quanto a Mariana caminhou
nessa empreitada, né? Então, veja, esse tipo de pesquisa, esse tipo de olhar é um investimento que vai passar por quem você é, não tem como, né? Ou você desiste, porque você vai começar a perceber que vai te mobilizar internamente, que você vai começar a pensar quais são as suas escolhas, né? Estéticas, profissionais, das relações que você estabelece, né? Como é que, por exemplo, o mito da beleza, falando especificamente do trabalho dela, está presente em você, né? E eu penso que esse é um processo educacional profundo e realmente transformador, né? Realmente, quer dizer, deixa de ser um TCC pro forma, apenas para ter um canudo, né? E passa a ser um TCC que constrói um processo de aprendizado e que forma uma profissional, então, muito mais preparada para lidar com as próprias questões que ela abordou no trabalho dela. E que, para além disso, não se sente completamente preparada para lidar, mas se sente mais preparada, mais crítica e consciente do tamanho do desafio, né? Sai de um lugar de ingenuidade, tira alguns véus e fala, nossa, realmente, nós temos aqui um problema para olhar e temos muito que estudar, né? Então, coloca também uma responsabilidade. A gente pode fazer tudo isso de um lugar de coletividade, né? De trazer isso para um debate mais vivo, de buscar ajuda, de buscar leituras, porque isso ensina muito para a gente. É o que a gente tem feito no nosso grupo, né? É o que a gente tem tentado fazer. Bom, era isso. Obrigada aí pela escuta. Gente, ó, eu acho que para finalizar, essa aqui surgiu um comentário bem legal aqui, ó. É necessário reformular muita coisa, porque o profissional precisa ganhar dinheiro na área e esses projetos tanquinho vendem muito. Porém, é extremamente necessária essa crítica. Como você acha que dá para conciliar nessas duas questões? Esse é um assunto, um comentário muito legal, porque, assim, gente, a gente cai no erro de achar que não dá certo, sair da caixa, que não existe espaço para gente, que não existem pessoas fazendo isso, e é um erro, porque existem muitos profissionais fazendo isso, trabalhando nesse sentido, né, com esse pensamento crítico. Existem lugares que propagam isso, né? A gente não pode achar que somos os únicos. Não, existem muitas pessoas que estudam e que falam sobre isso, muita gente, muitos estudos que eu li no meu TCC e continuo lendo, então existe espaço. Eu acho que é assim, né? Eu acho que fazer um trabalho crítico desse e poder se posicionar profissionalmente vale a pena. Eu acho que vale a pena do que só fazer um trabalho superficial por conta de dinheiro, né? Então, aí talvez a gente precisa repensar se essa é a profissão certa, porque, né, se a gente trabalha com o corpo das pessoas e a nossa profissão realmente é uma profissão muito bonita, né? Então, vale a pena, é só isso que eu quero falar. Vale a pena sair da caixa, vale a pena ir atrás, estudar e fazer uma nova proposta de trabalho, porque a gente acha que as pessoas não vão aderir, mas eu posso dizer pessoalmente que elas aderem, e as pessoas precisam urgentemente disso, elas estão desesperadas por esse tipo de trabalho. Elas precisam de pessoas, porque é cansativo demais, gente, viver nessa lógica. Principalmente as mulheres, né? O meu público, as meninas que eu trabalho praticamente é 90% mulheres, né? Até trabalho com alguns homens, mas 90% mulher. Elas estão desesperadas por um trabalho de atenção, de carinho, de cuidado, de acolhimento, porque tá todo mundo exausto de viver nessa lógica. Elas não aguentam mais ficar perseguindo esse ideal, é cansativo demais e é cruel, e chega a um ponto que elas estão exaustas. E essa é a ideia, né? Essa é a Pamela, tá aí, ó, sou a pessoa que adere, bonitinha, querida. Então, elas ficam exaustas, né? E essa é a lógica, né? Eu acho que é a frase que a Naomi fecha o livro dela. O mito da beleza está deixando as mulheres tão exaustas para que elas tenham vontade só de voltar para dentro de casa.
Então, elas estão exaustas e elas estão desesperadas por um outro tipo de trabalho, um trabalho realmente humano, que olhe para aquela pessoa que está ali na frente como um ser humano. E o mundo está precisando disso, né? Não como cifra. Então, eu acho que esse é o caminho, eu acho que a gente precisa cada vez mais problematizar isso, trazer essa discussão para que a gente possa transformar realmente a área da educação física em si, né? Nós, como profissionais, como peças-chave desse sistema, dessa lógica, né? É trabalho de formiguinha, mas acontece, tem acontecido e existem muitas pessoas por aí, né, que já trabalham dessa forma, nessa desconstrução, e as pessoas precisam. Não vai ficar pobre, não vai ficar sem cliente, sem aluno. Cliente não, né? Aluno. Não vai ficar sem aluno, gente, porque tem muita gente que precisa disso e a gente precisa arranjar um jeito de acolher essas pessoas e fazer uma educação física mais coerente, mais humana. Eu acho que é isso, gente. Preciso fechar por aqui. Obrigada a todo mundo que está mandando mensagem aí, que gostou. Fico feliz. Não podemos fechar, né? Um exemplo do que a Mariana está falando é o trabalho que eu faço na universidade durante uma pandemia. Eu tenho 7 alunas comigo em isolamento social, ponta firme, que tem feito um trabalho muito bonito. Então, agradeço muito a essas meninas, mulheres que estão comigo, toda a confiança e todo o empenho mesmo de construção desse trabalho, todas as nossas reuniões, leituras de texto, debates, tudo que eu tenho aprendido com vocês, né, tem sido um processo realmente, para mim, de muito aprendizado. Essa construção coletiva, né, então tem sido muito bacana mesmo. É importante a gente fechar enfatizando que esse tipo de discussão na educação física, ele existe já faz um bom tempo, sobretudo depois da década de 80. Então, é uma discussão, é uma construção de uma epistemologia dentro da educação física que tem sido mais marginalizada, mas ela é real, ela tem uma contundência, ela tem saberes que não são difíceis de se encontrar e que dialogam diretamente com o que a gente vem apresentando aqui no Estudantes em Movimento. Então, agradeço e agradecemos em nome de todas as minhas parceiras aqui no trabalho, esse momento aqui de vocês com a gente. A gente espera, de fato, que esse debate, esse trabalho contribua para que a gente possa construir, como a Mariana falou, né, uma educação física mais humana. Se tiverem interesse, entrem em contato com a gente via e-mail. Por favor, estejam vendo, né, o que a gente vai estar postando no nosso Instagram. Vocês receberão notícias nossas do certificado, do TCC da Mari, de maneiras de contato com a gente. A gente já tem convidadas muito especiais engatilhadas aí para os próximos eventos. Então, quem gostou aqui do tema certamente vai gostar do próximo. A gente só não fala ainda o nome, faz um suspense, porque eu acho que vamos esperar, né? Tá tudo realmente certo, mas a gente está bem feliz aí com os aceites de 3 pessoas já muito legais que vão vir falar com a gente aqui. Então, esperamos vocês nos próximos eventos, ajudem a gente a divulgar. E que a gente saia daqui mais fortalecido, com novas ideias, com uma rede de apoio, com um coletivo de reflexões cada vez mais fortificado. Beleza? Então, agradeço a todos, em especial as parceiras aí de trabalho, que tem sido tão prazeroso. Obrigada a todos. Professora. Obrigada. Até o próximo evento, gente. Tchau.